pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni Júnior e aqui é o meu pai, pastor Giovanni Zimmermann, com anos aqui de experiência, com discipulado, e nós vamos aprender sobre isso. O que é um discípulo? O que é o discipulado? O que é esse processo lindo chamado discipulado cristão, onde pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, nós somos transformados diariamente à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é o nosso objetivo com o estudo de hoje? Primeiro, conhecer o discipulado na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o discipulado cristão? Em segundo lugar, formar um conceito bíblico de discipulado, para que você possa compreender melhor e vivenciar esse discipulado no seu dia a dia e entender por que Jesus nos chamou para o discipulado. Ok? Tudo bem? Beleza. Quer dar as boas-vindas para o pessoal? É um prazer estar junto aí, os seguidores, o pessoal que tem recebido e bebido através da vida do nosso filho. É o primogênito, né? Entre muitos irmãos, literalmente, né? Depois dele vieram mais 3. Mas é uma alegria estar compartilhando com os irmãos uma área discipulado que nós temos vivenciado aí por 40 e poucos anos, o quanto isso faz toda a diferença na nossa vida. Glória a Deus. Então, vamos ser um discípulo de Jesus? Será que você está no discipulado? Será que você, mais do que isso, se tornou um fazedor de discípulos? Um verdadeiro cristão? E é sobre isso que nós vamos falar, então, discipulado na Bíblia. Só para você saber, né? A gente vai trazer aqui o discipulado na Bíblia, no Novo Testamento. Essa palavra aparece mais de 250 vezes. Dallas Willard, um grande teólogo, um pastor norte-americano, ele diz: o Novo Testamento é um livro escrito por discípulos, que fala sobre discípulos e para discípulos de Jesus Cristo. Eu vou repetir: o Novo Testamento é um livro escrito por discípulos, que fala sobre discípulos e para discípulos do Senhor Jesus Cristo. E você, é um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Por exemplo, lá em Mateus 11:1, a Bíblia Sagrada diz, né, Jesus aqui, referindo-se aos seus discípulos que estavam ouvindo essa mensagem, ele diz assim: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, e nós sabemos que Jesus teve 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Então, Jesus, e assim como Jesus, nós também temos que ser, o discipulado faz parte do cristianismo, o discipulado faz parte da essência, do coração do Evangelho de Jesus. A Bíblia diz aqui que Jesus, depois de instruir os seus 12 discípulos, saiu então para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia, Mateus 11:1. Nós queremos declarar aqui para você, através da palavra do pastor Igor Bauman, ele diz o seguinte: discipulado não é uma técnica mágica para alcançar sucesso ou êxito espiritual. É ouvir o chamado de Cristo para ser e viver como Jesus. É obter em Jesus os recursos divinos para uma vida conforme o seu padrão e a sua vontade. Então nós temos que pensar um pouquinho sobre isso, né, pai? O que você acha? Será que os cristãos nos dias de hoje têm procurado esses recursos divinos para a sua vida e têm vivido conforme o seu padrão e a vontade de Jesus? É o que eu tenho entendido, especialmente ultimamente, né? Porque o discipulado se tornou até, vamos dizer, uma visão, mas algo muito hierárquico, muito impositivo. Eu tenho aprendido muito com Jesus em Mateus 18, quando os seus discípulos, esses 12, estavam discutindo entre si, 18 do versículo 1 em diante, você pode ver depois, né, quem é o maior no reino dos céus. Aí Jesus percebeu isso, chamou uma criança e diante dele disse: olha, eu vou dizer para vocês, discípulos dele, se vocês não se converterem e se tornarem como esta criança, jamais entrarão no reino dos céus. E depois disse: e se vocês não forem humildes como esta criança, jamais entrarão no reino dos céus. Olha só, para os discípulos, Jesus desafiando a se converter, a ter coração de criança. Essa palavra no original é paidion, significa criança no intelecto, é uma predisposição humilde de aprender. Não interessa se fez um curso, se você tem mestrado em alguma área da vida, se é rico, se é pobre. Se é discípulo de Jesus, o primeiro pré-requisito é ser humilde, disponível a aprender.
E aí entende-se o princípio do discipulado. Eu não posso discipular ninguém que não queira aprender. Não adianta estar, o meu discipulador é fulano, ciclano. Mas se não tem coração de criança humilde para aprender, nunca vai ser discípulo. E logo em seguida Jesus disse, quem recebeu uma dessas crianças, coração humilde, disposto a aprender, em meu nome, a mim me recebe. Daí já fazer o discipulado. Só posso fazer o discipulado com quem tem um coração humilde. E se eu fizer um discipulado, cuidar dessa pessoa que quer aprender, aí sim Jesus vai estar junto. Está fazendo para Jesus. Então o discipulado não é para autopromoção. É cuidar de pessoas que querem ser cuidadas. Glória a Deus. Então, voltando aqui para a nossa definição, o que é discipulado? Discipulado não é uma técnica mágica para alcançar sucesso ou êxito espiritual. É ouvir o chamado de Cristo para ser e viver como Jesus. É obter em Jesus os recursos divinos para uma vida conforme o seu padrão e a sua vontade. Quem falou isso? Igor Bauman. E é uma ótima definição do que é discipulado. E é interessante que Jesus, uma das características fortes que ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Primeira atitude de um discípulo para que ele possa discipular outros é ser exemplo de ser manso e humilde como Jesus. Exatamente. E discípulo, querido, é um cristão cuja prioridade é seguir o seu mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. O exemplo. Fazer a vontade do seu mestre. Não é a nossa vontade, é a vontade dele. E desenvolver-se com o seu mestre, ou seja, caminhando com Jesus, através das disciplinas espirituais, da intimidade com Jesus, através da comunhão com os irmãos. Quais são as 6 disciplinas espirituais? A oração, o jejum, a adoração. Nós também temos o serviço cristão, nós temos a comunhão com os irmãos e, é claro, a adoração é outra disciplina espiritual. Através dessas disciplinas, você se desenvolve como pessoa, como cristão, juntamente com o seu mestre, que é Jesus. Sua prioridade como discípulos é seguir o seu mestre, que é Jesus. É fazer não a sua vontade, mas a vontade daquele que te regenerou de dentro para fora, através do novo nascimento, Jesus de Nazaré. Discipulado é isso, é uma relação comprometida, pessoal, onde o discípulo mais maduro ajuda outros discípulos a se aproximarem e a tornar-se como o seu mestre Jesus. Olha que relação linda, né, entre duas pessoas, onde alguém que é mais velho, mais maduro na fé, mais experimentado, ensina aqueles que são mais novos a como caminhar com Jesus. O que você acha dessa relação? Você que tem uma vasta experiência no discipular de várias pessoas, o que é discipulado nessa relação do um com o outro? Eu aprendo muito, Gil, em 1 João 2, 12 a 14, quando João fala, filhinhos, né, os seus pecados foram perdoados. Depois, numa segunda vez, filhinhos, vocês conhecem o Pai. Depois fala de jovens, vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, vocês venceram o maligno. E depois fala de pais, 2 vezes, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Comecei a buscar em Deus, significa o que isso? Como no mundo natural, uma criança recém-nascida, ela precisa de todo o cuidado para se desenvolver. Não apenas alimento físico, mas alimento espiritual. Aí ela vai se tornar um jovem forte. E se a palavra de Deus permanecer nele, ele vai vencer o maligno. Assim também no mundo espiritual. Se você nasceu de novo, se você se converteu, você já teve o coração humilde para aprender? Se você tem coração humilde para aprender, pais espirituais, como diz Efésios 6, alguém como irmãos mais velhos, discípulos mais velhos, Paulo entendia isso, tanto que ele chamava meus filhos amados, Timóteo, meu verdadeiro filho. Não era o filho natural, era o filho espiritual, porque Paulo, como mais velho, estava formando os mais jovens, que se tornaram grandes pais espirituais, apóstolos, ainda que jovens, vamos dizer, cronologicamente, mas maduros espiritualmente. Por quê? Porque tiveram pais, tiveram o coração humilde de aprender com Paulo.
E esses depois formaram igrejas, levantaram líderes nas igrejas. Você vê bem claro isso lá em Tito 1, 1 Timóteo 3, né? Que já esses que Paulo formou, que tiveram o coração humilde como discípulo, se tornaram como filhos de Paulo, e aí esses reproduziram isso. Por isso que Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Deus, que bênção. Você está envolvido, querido, numa missão que é maior que a sua própria vida? Isso é uma das coisas mais lindas do reino de Deus, saber que nós somos parte de algo muito maior do que nós mesmos, o reino de Deus. E você sim, em nome de Jesus, nós profetizamos isso sobre a sua vida. Discipulado é estar envolvido numa missão maior do que a nossa própria vida. E nós vamos falar agora sobre por que Jesus nos chamou para o discipulado. E nós estamos baseados em Mateus 28, de 16 a 20. A Bíblia Sagrada diz: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Outras versões dizem: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que promessa maravilhosa. Jesus está conosco nesse processo de discipulado, através das disciplinas espirituais, através de pessoas mais maduras na fé, que vão me conduzir a esse processo lindo de santificação, consagração, purificação. E agora nós queremos responder: por que Jesus nos chamou para o discipulado? Tudo isso baseados aqui em Mateus 28, desse trecho lindo do 16 ao versículo 20. Por que Jesus nos chamou para o discipulado? Em primeiro lugar, para nos relacionarmos com Ele. É o que diz a Bíblia Sagrada em Marcos 3, de 13 a 14. Como é que está a tua relação com Jesus? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Em segundo lugar, todas as nossas intenções morais como cristãos são impossíveis se não nos tornarmos aprendizes de Jesus. Foi o que o meu pai falou, pastor Giovanni, sobre nós temos aquele coração de criança, aquele coração humilde, quebrantado, um coração de aprendiz, de alguém que considera que não sabe tudo de Deus, e ninguém sabe tudo de Deus. Amém. Até porque Deus é infinito, nós somos seres finitos, limitados, mas tendo esse coração de aprendizes de Jesus, Deus vai fazer coisas extraordinárias e maravilhosas na sua vida. E por último, precisamos que a nossa velha natureza seja removida. É o que diz Gálatas 2:20. Precisamos que o velho homem, essa inclinação para o mal, natureza adâmica, pecaminosa, carnalidade, seja removida. E ela é removida através do processo das disciplinas espirituais, juntamente com pessoas mais maduras na fé, para que possamos nos revestir do novo homem, cuja imagem e semelhança é Jesus de Nazaré. E por último, o discipulado com Jesus nos possibilita poder para uma vida de santidade, uma vida triunfante, uma vida vitoriosa. Está lá em 2 Pedro 1, de 2 a 4, a Bíblia diz: desse discipulado com Jesus, isso nos possibilita vivermos uma vida de poder, uma vida triunfante, uma vida vitoriosa, uma vida consagrada, uma vida de santidade. Eu quero deixar aqui como tarefa para você e desafio: leia as cartas de Paulo a Timóteo, de 1 a 2, Timóteo 1 e Timóteo 2. Te desafio essa semana, leia a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta e a segunda carta. E leia também a carta de Paulo a Tito, o outro filho na fé, discípulo do apóstolo Paulo. Leia toda a carta de Tito essa semana. Eu te desafio a fazer isso, para que você possa compreender aquilo que nós estamos falando, o que é discipulado, o que é ser um verdadeiro cristão cuja imagem e semelhança é de Jesus, tá bom? E eu deixo aqui um convite para você que está me assistindo: entre no site pastorgiovanni.com, um site que visa edificar, abençoar a sua vida em áudio, vídeos, artigos, cursos online, material ali. Se você quer investir na nossa família, no nosso ministério pastoral, entre lá, tem todas as contas bancárias, tem o link para fazer isso com cartão. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Um abraço, um beijo, pastor Giovanni, pai aqui também. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.